Então essa é uma informação muito importante, mas muito importante mesmo aí para escolha do DPS. Muita gente olha só isso aqui, ó, a corrente máxima, a corrente nominal aqui, ó, e pronto. Não, isso é importante também, claro, é um conjunto, só que o P é muito importante. Seleção dos DPS. A 5410 diz aqui em 63524. Ela diz que os DPS devem atender a IEC 61643-1 e ser selecionados com base no mínimo nas seguintes características: nível de proteção, máxima tensão de operação contínua, suportabilidade a tensões temporárias, corrente nominal de descarga e ou corrente de impulso e suportabilidade à corrente de curto-circuito. Então, com base no mínimo, existem algumas outras características que os fabricantes trabalham, tá? Mas a 5410 diz que isso aqui deve ser o mínimo que deve ser considerado. Além disso, quando utilizados em mais de um ponto da instalação em cascata, né, os DPS coordenados, os DPS devem ser selecionados levando-se em conta também sua coordenação. As condições a serem satisfeitas na seleção dos DPS são apresentadas nas alíneas A a F a seguir. E é isso que nós vamos comentar. A linha A, nível de proteção UP. O nível de proteção do DPS deve ser compatível com a categoria 2 de suportabilidade a impulsos indicadas na tabela 31, no caso de conexões conforme o esquema 3, ver figura 13. O nível de proteção exigido refere-se ao nível global, isso é, entre fase e PE. É a situação 99,9% que acontece. Interligação aí, DPS entre fase e PE. Aqui a gente vai mais comentar, a gente vai mais trabalhar aqui. Tem algumas outras situações, algumas outras configurações de acordo com a 5410, mas não são tão utilizadas. Essa aqui é a mais utilizada. Quando o nível de proteção exigido, qualquer que seja o esquema de conexão, não puder ser atendido com um só conjunto de DPS, devem ser providos DPS suplementares, devidamente coordenados, de modo que o nível de proteção requerido seja satisfeito. Tá? Beleza, então esse é o nível UP. Ela traz essas notas aqui, né? A exigência é que o nível de proteção seja compatível com a categoria 2, suportabilidade, né? Impulso significa que numa instalação com tensão nominal de 220/380, o nível de proteção UP do DPS não deve ser superior a 2,5 kV. Isso na tabela tem, eu vou mostrar. Então ela traz aqui essas notas também. Eu recomendo que você dê uma lida também na 5410, tá? Recomendo que você veja também a 5419, que tem muita coisa falando também sobre as MPS, né? São as medidas de proteção contra surto, sobre o DPS, dimensionamento, enfim, né? Tem várias outras questões também na 5419. Eu recomendo. Nível de proteção UP, a gente tem aqui a tabela 31, suportabilidade a impulso exigível dos componentes da instalação. Então vamos lá. A tabela 31, ela nos traz aqui, ó, tensão nominal da instalação, sistemas trifásicos, sistemas monofásicos com neutro, tá? Ela diz aqui a depender do esquema, né, do sistema, qual a tensão aqui, qual o nível de suportabilidade. Tensão de impulso suportável requerida em KV, categoria do produto. Então, se são produtos aqui a ser utilizados na entrada da instalação, eles são considerados uma categoria 4. Produto a ser utilizado em circuitos de distribuição e circuitos terminais, categoria 3, tá? Categoria de suportabilidade a impulsos 3. E equipamentos de utilização são equipamentos aí, ó, com categoria de suportabilidade a impulsos nível 2, tá? Classe 2. Produtos especialmente protegidos aí são os eletrônicos, né? Aqueles mais bem sensíveis mesmo, eles são considerados aí o nível, a categoria 1, tá? De suportabilidade de impulsos. Então, o que a 5410 diz aqui pra gente trabalhar é justamente o nível 2, que o nível de proteção do DPS deve ser compatível com a categoria 2 de suportabilidade a impulsos. Então o nível 2 ele deve ser compatível com essa categoria, justamente essa aqui, ó. Bom, vamos lá. Aqui a gente tem o C, I máximo, IN, IMP, o P, tá? No DPS tem essa sigla, o P. Aqui diz que é menor que 1,5 kV, o P. E essa é uma informação muito importante. Isso significa que esse DPS limita a tensão a 1,5 kV ali para o equipamento. Então os equipamentos, aí os fabricantes, eles devem fabricar, dimensionar seus equipamentos para
suportar no mínimo 1,5 kV de surtos. E é isso que a 5410 traz aqui. Então essa é uma informação muito importante, mas muito importante mesmo aí para escolha do DPS. Muita gente olha só isso aqui, ó, a corrente máxima, a corrente nominal aqui, ó, e pronto. Não, isso é importante também, claro, é um conjunto, só que o P é muito importante. Isso significa, como eu falei, que o DPS vai limitar a 1,5 kV ali a corrente de surto, né, a tensão no momento do surto ali pro equipamento. Então só vai chegar no máximo, né, aquele de garante que é menor, né, menor que 1,5 kV. Se passar disso, se não tiver o DPS, aí pode chegar a 2, ou a 3, 4, 5, 6, 10 kV, e isso queima, é isso que queima os equipamentos. Então esse DPS, ele limita a 1,5 kV. Isso para tensão, olha só, se for trifásico, 127, 220, 120 208, tá? Isso aqui influencia também o nível de tensão. Sistema monofásico com neutro, 115 a 230, 120 a 240, 127 a 254. 1,5, tá? Os equipamentos eles suportam. Se for equipamentos que funcionam em 220, 380, 230, 400, 277, 480, os fabricantes, eles devem fabricar para suportar pelo menos aí 2,5 de corrente de impulso aí, tá? De tensões, né, de impulso. Aí você tem que dimensionar o DPS correto. Você vai no catálogo do fabricante e aí você vai ver lá, ó, tem que ser sempre menor. O P deve ser sempre pelo menos isso aqui ou menor que isso para poder proteger os equipamentos, tá? Se for em 400, 690, olha, a gente tem aqui, ó, 4. Aí o P deve ser menor que 4, que é isso que limita para os equipamentos. Para facilitar o entendimento, aqui a gente tem a fase, DPS, proteção elétrica, caminho mais fácil. Então o P é essa tensão que vai estar em cima da carga, né, que é o caminho aqui mais difícil. O P vai ser essa tensão que está em cima da carga. Então o DPS ele vai limitar a essa tensão de no máximo 1,5 kV, por exemplo, como aquela especificação do DPS anterior. Ele vai limitar 1,5 kV. Isso vai fazer com que não haja queima do equipamento, né, das cargas dos equipamentos no circuito, ou dos equipamentos, porque o fabricante projetou esses equipamentos para suportarem pelo menos aí, ó, 1,5 ou mais. Então isso, o P é muito importante, o nível de proteção.